Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo meu nesse canal. Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Paula e nesse dia de hoje, nesse vídeo em específico, eu vim falar sobre as mediunidades. Vou começar falando pelas mais conhecidas e também vou falar a mediunidade, vou falar o que é a mediunidade e depois a gente vai abordando. Lembrando que esse é um vídeo mais informativo, onde eu vou trazer o que é a mediunidade e a explicação em cima dela. Caso vocês quiserem algum vídeo em específico trazendo mais sobre essa mediunidade em questão, aí vocês me pedem nos comentários que eu falo sobre uma mediunidade específica, o que ela faz, como desenvolver e como melhorá-la. Eu tenho, né, eu estou ainda em desenvolvendo as minhas mediunidades, de pouquinho em pouquinho eu vou desenvolvendo cada uma delas, e assim, não é um caminho assim fácil de você desenvolver, fácil de você ali. Tem algumas mediunidades que não são tão fáceis assim de você desenvolvê-las, né? Porque algumas é um pouquinho mais difícil, algumas levam um tempo a mais do que outras, mas não é impossível, tá bom? Vamos começar? Vamos começar falando da primeira mediunidade, que é a mediunidade intuitiva, que é a intuição. Sabe quando você sente algo antes mesmo de acontecer? Quando você percebe que alguma coisa vai acontecer? Quando você, sabe, recebe aquela intuição de tipo, tem alguma coisa aqui. Eu, tipo, eu não tô indo com a cara dessa pessoa. É a intuição que está falando. É uma das mediunidades mais comuns, né, que as pessoas têm. A segunda mediunidade é a clareaudiência. Eu tenho essa mediunidade, eu ainda estou desenvolvendo ela cada vez mais para que eu possa ter a percepção de uma forma mais clara. A clareaudiência, ela é a mediunidade em que você escuta vozes, em que você escuta entidades, em que você escuta espíritos. Ela pode se manifestar tanto de você escutar nitidamente aquilo acontecer, ou quando acontece na sua cabeça, entendeu? Só que quando acontece na nossa cabeça, a gente sabe mais que é uma questão de telepatia. A minha moça já falou, porque eu tenho muito essa questão, tipo, às vezes eu escuto nitidamente, mas às vezes eu percebo que ele está falando muito comigo na minha cabeça. Então eu me pergunto, qual é a diferença? Como é que eu diferencio? E ela me disse que quando eu escuto eles mais na minha cabeça, é que eles estão se comunicando mais por telepatia e essas coisas a mais. E às vezes quando eu posso escutar nitidamente é quando ele já tem algum, assim, algo mais, como eu posso dizer? Algo mais urgente e breve para falar, que já falam diretamente para que eu possa entender, porque às vezes quando fala na nossa cabeça, por ser uma mediunidade em que as entidades falam na nossa cabeça, mesmo que às vezes vem com uma voz diferente, com um tom um pouco diferente, você sabe, opa, não fui eu que pensei isso, mas a gente tem a questão do nosso pensamento. Então o que que acontece? A entidade falando na nossa cabeça, o segundo pensamento já é o nosso, falando, será? A entidade chega na sua cabeça e fala assim, olha, toma cuidado. Aí você fala, será? Não, vou tomar cuidado com o quê? Não tem motivo pra tomar cuidado. Você tá ali, vou dar um outro exemplo, você tá seguindo uma rua reta, a entidade fala, vira, vai por essa rua. Aí você fala, ah, não, mas por aqui é mais perto. Entendeu? E é um jogo de pensamento. Quando você vê, você já retrucou, você já falou. Então, ela é um pouquinho mais difícil de você conseguir perceber a diferença. Eu vou trazer um vídeo específico falando só dessa mediunidade, porque é a mediunidade que eu tenho, e eu sei as dores e as dificuldades que eu tenho com ela, e a forma de desenvolvê-la, e eu vou trazer um vídeo específico sobre ela. A mediunidade de incorporação, né, que é a mais comum, que vocês também já conhecem, que é quando um espírito se acopla, quando o espírito se acopla em nós para incorporação, para poder trabalhar, né? Então, a mediunidade de incorporação, eu acredito que vocês conheçam bem sobre ela. A outra mediunidade é a mediunidade de vidência. Essa mediunidade é aquela mediunidade que você consegue ver vultos, você consegue ver os espíritos e principalmente imagens. É quando você consegue ver nitidamente. Às vezes, quando você vê muitos vultos pretos ou muita questão de fumaça, essas coisas, principalmente quando você consegue ver com o canto do seu olho assim, é porque essa mediunidade está precisando ser desenvolvida. E aí tem uma forma específica para desenvolvê-las. Eu vou fazer um vídeo também sobre essa mediunidade em específico, tá? A outra mediunidade que eu quero falar é a sensorial. Aquela mediunidade mais sensitiva, sabe? Quando você sente, é quando você absorve. Sabe aquelas pessoas, os médium esponja, que chega num lugar, ele absorve a dor daquele lugar, ele absorve a dor das pessoas. Então, essa mediunidade sensorial, ela também fala muito isso, de você sentir. Tem a mediunidade também, que é a. Esqueci o nome.
olfativa, se eu não me engano, o nome é esse, olfativa, quando você sente cheiro. Essa mediunidade me pega muito, por quê? Porque eu nunca sinto cheiro de nada gostoso, é só cheiro de coisa podre. Aí é quando tem alguma coisa, algum espírito assim que não é tão evoluído, né? Aí o que que acontece? Eu só sinto cheiro de coisa, tipo assim, e é muito difícil essa mediunidade se manifestar, tá? Ela se manifesta bem pouco, mas quando se manifesta é sempre cheiros assim horríveis. Nunca cheguei a sentir cheiro bom, não. E tem a mediunidade gustativa. Gente, se eu não me engano, é esse nome mesmo, tá? Gustativa, que é quando você consegue sentir o gosto mesmo sem estar comendo nada. Sobre a mediunidade olfativa e a gustativa, elas se manifestaram poucas vezes comigo. A questão de sentir. Gente, eu falo comigo às vezes, tipo assim, não é muito, eu vou sentir um gosto aqui de um doce, de uma massa com mel. Não, nada disso. Quando essa mediunidade gustativa se apresentou, né, pra mim uma vez, eu tava sentindo o cheiro de. Tava sentindo o cheiro, ó. Eu tava sentindo gosto de sangue de galinha descendo pela minha garganta. E aí eu sabia que era sangue, porque tava um gosto de sangue e aquele gosto na minha garganta. E aí já juntava o cheiro. Aí eu começava a procurar e eu, meu Deus, tem alguma coisa na minha casa. Tem alguma coisa na minha casa. E eu procurando e aquele cheiro de coisa podre e aquele gosto de galinha, aquele gosto de sangue de galinha na minha garganta. Eu, Senhor, a outra mediunidade é os médiuns de transporte, né? Que recebe e leva espíritos através da mediunidade deles. Acontece muita ajuda com essa mediunidade, porque vem espíritos muito sofredores, espíritos que precisam de ajuda, espíritos que ali de alguma forma precisam de um auxílio, e esses médiuns de transporte que auxiliam. Outra mediunidade é a projeção astral, as pessoas que conseguem sair do corpo com consciência. Acontece a projeção astral, só que muitas das vezes a gente não vê, a gente não lembra, a gente acorda como se estivesse dormindo normalmente. As pessoas que já dominam, né, a projeção astral, elas conseguem fazer isso com consciência. Então elas se transportam do corpo e conseguem viver no mundo astral com consciência e aí depois volta e lembra do que ocorreu. Uma mediunidade que eu acho muito interessante é a psicografia. A mediunidade em que você escreve, você recebe, né, ali as mensagens de forma rápida, você escreve também de muito rápido. Pelo que eu vejo, pelo que eu sei, eu posso estar errada, qualquer coisa vocês, se souberem mais dessa mediunidade, quiser deixar nos comentários, fiquem à vontade. A mediunidade de psicografia é quando um espírito, uma entidade fala através de você, pelo que eu sei, fala através da sua mão. Então, tipo assim, a mão do espírito vai por cima da sua mão e vai escrevendo de forma assim, muito rápida e passa o recado. Tem a escrita intuitiva, que é quando você pega um caderno e aí você coloca ali e vai vindo as coisas na sua cabeça de uma forma bem leve, bem tranquila, e você vai passando para o caderno. Uma outra mediunidade é a psicofonia. Ela é uma mediunidade que a entidade, o espírito, fala através da boca da pessoa, da boca do médium, sem que essa pessoa esteja incorporada. Eu acredito que isso aconteça de uma forma bem rara quando o espírito precisa ali, o médium está conversando com alguém, tá ali batendo um papo, e o espírito quer passar um recado, quer dar um conselho e usa o médium para isso. Outra mediunidade que eu também acho muito interessante é a mediunidade de efeitos físicos. Ela é uma mediunidade, né, que o médium consegue movimentar objetos, sabe, fazer a materialização de algo. Então, assim, consegue fazer som, batidas, materializa aqui um objeto, faz com que a porta se mexa, com que as coisas se mexam. Acho muito interessante. Nunca conheci ninguém que tenha essa mediunidade, e eu acho que ela é uma mediunidade bem rara, assim, sabe? Então, esse foi o vídeo de hoje. Essas foram as mediunidades que eu quis trazer para que vocês tenham um pouquinho também de conhecimento. Se vocês tiverem algo para dizer, deixe para mim nos comentários.